Olá, tudo bem com você? Estamos de volta mais uma vez aqui para estar ministrando a palavra do Senhor, buscando entendimento e trazer para nós alguns tópicos da palavra do Senhor que nos fazem entender, né, melhor o propósito dos princípios nas nossas vidas. E hoje nós temos como tema o batismo com o Espírito Santo. Não será diferente, porque até aqui o Senhor tem sido bom conosco, nos ajudando e nos trazendo, né, entendimento numa linha bem clara daquilo que devemos fazer ou deixar de fazer para que as coisas espirituais aconteçam na nossa vida e para que sim, nós sejamos espirituais, né, como o Senhor tem dito na sua palavra, que nós temos esse processo, né, desde a aceitação do Senhor Jesus na nossa vida, quando nós declaramos e confessamos Ele diante dos homens como nosso suficiente Salvador, e depois os demais atos, né, que nos leva também a confirmar aquele chamado que o Senhor tem para nós. O batismo nas águas, e agora nós estamos falando de um outro batismo, que é o batismo do Espírito Santo. E é importante que nós olhem para as Escrituras, pois a palavra do Senhor nos traz um amparo necessário para que nós entenda que existe esse batismo do Espírito Santo e que nós devemos buscá-lo e com intensidade, com força, né, com determinação, porque ele tem uma promessa na Bíblia que diz que depois do batismo nas águas, não muitos dias depois, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Então ele não tem um prazo, né, para ser batizado. Pelo contrário, nós temos poucos dias, já é necessário, né? Alguns saem das águas já falando em línguas estranhas, outros saem já regozijando de uma forma bem descontraída, então já está ali uma das manifestações do Espírito Santo e nos faz crer que o Senhor então nos derramou esse selo, né, do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Isso é importantíssimo para essa nossa caminhada com o Espírito Santo, com Deus, nessa caminhada, né, em direção à salvação e adquirir conhecimento do reino. Isso fará uma extrema diferença entre nossas vidas. Nós poderemos fazer grandes coisas, né? As promessas do Espírito Santo, da palavra do Senhor em relação ao Espírito Santo são grandíssimas, e nós temos registro, né, por exemplo, no livro de Atos, que quando estavam orando e buscando com intensidade, o Espírito Santo se manifestou com línguas de fogo sobre o alto da cabeça daquele povo que buscava, né? E ali se manifestou então o poder de Deus, e eles falavam em línguas estranhas. Interessante que eles entendiam na sua própria língua, naquilo que o Senhor falava, e eles falavam em língua estranha, e o Senhor então edificava, né? Uma vez que as línguas estranhas é um sinal da manifestação do Espírito Santo em tua vida, e é também uma conversa particular entre você e Deus, que o homem não tem como discernir, né? Apenas o Espírito é edificado, o Espírito é fortalecido, o Espírito ele é aconselhado através dessas línguas estranhas. Então ela é necessária para todo aquele que crê. Essa necessidade ela brota desde o momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus, né? E é importante que nós olhemos para as Escrituras e diga que, principalmente, né, é impossível que nós tenhamos uma vida verdadeiramente cristã sem o preenchimento do Espírito Santo em nossas vidas. Não é possível dizer eu sou cristão, mas não tenho o Espírito Santo, não fui batizado. É importante que ele está para todos, não há acepção da parte do Senhor, todos devem querer, né? Alguns demoram um tempo mais por não buscarem, porque a Bíblia diz que se a porta se bater a porta, ela se abrirá. Se você insistir em querer ser batizado no Espírito Santo, querer ter esse selo do Espírito Santo, então você terá. É importante também nós ver que nós somos santos do Senhor, e os santos eles não poderão ter essa oportunidade se tiverem uma atitude de fraqueza, de covardia, de timidez, de medo. E os santos do Senhor se aperfeiçoam nisso, né? Nós temos que buscar no Senhor tudo aquilo que o Espírito Santo e a palavra do Senhor nos aconselha a fazer. Nós devemos fazer isso com intensidade, alegria no coração, e com certeza o Espírito Santo se manifestará na tua vida. Foi assim com todos e será com você também. O importante é nós ter essa consciência
eu passo então a ter como princípio bíblico na minha vida, aceitei o Senhor Jesus, fui batizado, fui nas águas, saí das águas, eu desejo buscar então o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, e a Bíblia fala que nós receberemos o poder a partir desse momento, né? Uma autoridade, ousadia, criando em nós algo diferenciado. Porque não que nós sejamos diferentes dos outros, nem melhor que os outros. Pelo contrário, mas nós teremos ali o Espírito Santo habitando no nosso corpo, no nosso tempo. E para isso é necessário se preparar, com certeza. O Espírito Santo, a Bíblia fala que ele não habita em templo sujo. Ou seja, primeiramente, nesse meio tempo do arrependimento, né, da nossa descida às águas, é importante nós ver que precisamos também retirar todo o desígnio maldoso, todo o pensamento ruim, toda a mágoa, ressentimento, falta de perdão, buscar essas coisas imediatamente para que nós tenhamos nosso templo limpo e aí sim o Senhor possa estar habitando dentro de nós. E estando Ele dentro de nós, nós somos revestidos de um poder, né, que nos capacitará a vencer as dificuldades, nos capacitará a sair, né, e a dar testemunho daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas com esse batismo no Espírito Santo. É um poder e virtude, né, que vem da parte do Senhor com o batismo do Espírito Santo. É uma experiência necessária de vida. Todo o crente, todo aquele que crê, precisa ter essa experiência na sua vida. Não há outro meio de não ter, não tem como deixar de ter, porque isso aí é um pré-requisito, é princípio. Nós precisamos ter, então, buscar ser cheios do Espírito Santo. E como poderemos fazer isso? A Bíblia mostra que foi o Senhor Jesus, ao se batizar, desceu sobre ele uma pomba de forma corpórea e foi manifestado o poder do Espírito Santo nele ali. Outro caso em que a Bíblia registra que o Senhor disse: enquanto não forem batizados com o Espírito Santo, não saiam, aguardem até que ele desça sobre vós e ele lhes trará autoridade, poder e virtude para que vocês então vão pelo mundo, preguem o Evangelho e ensinem a toda a criatura quem é o Deus que pode salvar, quem é o único suficiente Salvador das nossas vidas. No livro de Atos, no capítulo 2, versículo 46, a Bíblia registra assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. No item 2 diz: o Espírito Santo nos capacita a orar. Lucas capítulo 22, versículo 46. Jesus recebe um questionamento da parte dos discípulos que estavam com ele, né, no Getsemane, e ele disse: por que estáis dormindo? Levantai e orai para que não caiam na tentação. E os discípulos não conseguiam orar nem por uma hora naquela ocasião. Porém, depois de serem cheios do Espírito Santo, lemos em Atos, no capítulo 2 mesmo, no versículo 42, diz que eles perseveravam na doutrina ensinada pelos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então é necessário perseverar, bater naquela tecla até que aconteça, buscar, desejar no seu coração, querer, independente de qualquer outra coisa, eu preciso ter o Espírito Santo comigo. Eu preciso ser revestido desse poder. Isso não pode cessar até que você seja realmente batizado. Em algumas pessoas haverá manifestação da língua estranha, outros alegrias, outros marcham no lugar, outros aplaudem, outros sorriem demais, fora de um controle. Mas outros sentem arrepios, outros também sentem emoções fortes. O Senhor manifesta-se em qualquer um de nós, não necessariamente só através das línguas estranhas, mas o manifestar do Espírito Santo, ele habita como quer e da forma que ele quer, ele se manifesta em nossas vidas. Nós precisamos ter uma certeza, não precisamos de dúvida, porque na dúvida o Senhor não opera. O nosso Deus opera naquilo que nós cremos, naquilo que nós declaramos por fé. Eu tenho dúvida que o Espírito Santo, então não foi.
Você precisa ter certeza que o Espírito Santo te tocou. Você precisa ter certeza que você teve uma interação com o Espírito Santo. Ele fez algo em você que você já não é mais o mesmo. Portanto, é necessário que nós olhemos para as Escrituras e continue a buscar o Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, também o Espírito Santo, semelhantemente, ele nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas ele mesmo, o Espírito Santo, intercederá por nós de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Veja só até onde o Espírito Santo nos ajuda, até nas nossas orações. Às vezes você acha que tem uma oração muito eloquente, muito capacitada com palavras, e não é tudo isso. Você está recebendo uma ajuda do Espírito Santo e você nem sabe, mas porque tem o Espírito Santo, ele te assiste, ele te ajuda e ele te leva a fazer uma oração diante do Senhor que agrade e que leve o teu recado para o coração de Deus. É importante nós observar, o batismo com o Espírito Santo é para todo o cristão. Todo novo cristão tem o direito ao batismo do Espírito Santo. E o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Está registrado no livro de João, capítulo 3, no versículo 6 ou 7. Então é para nós, não é para outros, é para aqueles que creem, é para aqueles que desejam, aqueles que buscam. É importante nós observar que se nós não buscar, nós não vamos encontrar. Se nós batermos, as portas irão se abrir. O Senhor irá nos abençoar com o batismo do Espírito Santo. É uma promessa de Deus. Para quem? Para os filhos. E quem você é? Você é filho? Então, não está longe essa promessa. Há de se cumprir. O nosso Senhor foi quem fez, nos chamou e nos capacitou. Eu quero que você, no nome de Jesus, comece a buscar com intensidade o Espírito Santo. Nós temos mais a falar do Espírito Santo, mas deixamos para uma próxima oportunidade. Nessa primeira parte, eu quero agora que você entenda que o batismo com o Espírito Santo é para todo cristão e principalmente que está em comunhão com Deus e com a igreja. E não apenas alguns são privilegiados, pelo contrário, nós temos aqui a oportunidade diante do Senhor de estar sempre crescendo, no conhecimento, nos purificando, de tal maneira que o batismo ele necessita disso, de uma determinação, sempre buscando, sempre querendo, sempre Deus trazendo novas experiências através do Espírito Santo. Com certeza não será diferente na tua vida. João capítulo 20, versículo 22 relata que recebereis o Espírito Santo porque devemos entender que se para Jesus foi importante, para nós que somos filhos também ele é igualmente importante e por isso devemos buscar experiências intensamente, fortemente determinado a ter essas experiências com o Espírito Santo, que é o que nós precisamos, Nós desejamos e assim o Senhor nos dará. O Espírito Santo, ele não virá sobre alguém se não for desejado. É importante que você salve isso no seu coração, guarde muito bem. Ele não vai vir se não for convidado. Ele não vai te tocar se ele não for desejado. Então é preciso buscar intensamente, com certeza, no nome de Jesus. Você será batizado no Espírito Santo. Eu quero orar com você mais um minutinho. Feche seus olhos no nome do Senhor Jesus. Pai querido e santo, dou graças, Pai, por mais uma vez nesses momentos e nessas palavras, o Teu Espírito Santo habitar em nós, Pai, nos convencendo da necessidade de determinar no nosso coração, Pai, que exista uma busca incessante, determinada. No nome de Jesus Cristo, oro para que cada um que ora comigo, Senhor, tenha uma experiência, Senhor, contigo, com o Teu Espírito Santo. Na certeza do Teu poder, eu declaro abençoado todo aquele que creu e orou comigo, no nome de Jesus. Você crendo, diga amém. Graças a Deus e até a próxima.